Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de outubro de 2025. São 9 horas da manhã. Acredite, se quiser ou se puder. O agro está com medo, junto com a Faria Lima, de que Lula consiga um acordo com Trump e se viabilize definitivamente como o reeleito para o mandato dos próximos 4 anos a partir de 2027. Minha amiga, meu amigo, chega a ser inacreditável que há um plano de sabotagem para que isso não aconteça. O fanatismo ideológico de setores do empresariado brasileiro desafia a lógica, o bom senso e a própria realidade. Não dá para acreditar, mas isso está acontecendo. O senador Flávio Bolsonaro chega hoje aos Estados Unidos para pesquisar lá se há realmente uma chance de Lula conseguir reverter o tarifaço. O Eduardo Bolsonaro e o capanguinha dele estão calados no X e agora o grande medo da extrema-direita é que Lula se reeleja em primeiro turno. Eu vou mostrar para você a notícia de que isso está sendo cogitado. A reeleição de Lula no primeiro turno, um Lula vitaminado que vem aí com um montão de programas sociais e aquilo que eu sempre venho falando aqui desde 2022, o Lula no poder ninguém segura, porque ele tem muita experiência na coisa, não é à toa que ele está no 3º mandato e agora, acredite se quiser, é favorito para vencer a eleição de 2026 no primeiro turno. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. O trio mais biruta da tela nos divertirá hoje com a comédia. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Versão brasileira, à extrema direita. Sabe, Moi, eu decidi que não vou mais usar o dinheiro desse governo comunista. Depois, quando a cidade estiver arrasada, eu coloco a culpa no governo do Barbudo. Nossa, você pensou muito bem esse plano aí, tá ok? A faca e o queijo tá na tua mão, ô cacete! Estava aqui, eu encontrei o líder do Brasil a entrar aqui, eu falei para ele, nós nos embraçamos e as pessoas falando, dá para acreditar nisso? Nós concordamos que nós vamos nos encontrar na próxima semana. Não temos muito tempo para falar, mas aqui, né, foi tipo 20 segundos. Mas nós conversamos e nós concordamos em conversar na próxima semana. Ele parece um homem muito agradável e eu gosto dele. Boa tarde. Eu gostaria de dizer, para fazer uma declaração, dizendo que por instrução do presidente Lula, mantive hoje uma ótima reunião aqui em Washington com o secretário de Estado Marco Rubio e em seguida com as equipes da Secretaria de Estado, do Departamento de Estado, com o representante comercial dos Estados Unidos, o USTR. Essa reunião começou por um encontro bilateral a sós com o secretário Rubio, que durou cerca de 20 minutos. Foi uma conversa reservada e muito produtiva, seguida depois de uma reunião mais ampla em que estiveram presentes as equipes do representante comercial da Casa Branca, o USTR, James Greer, e as equipes
do Departamento de Estado e também da Embaixada. A embaixadora Maria Luísa Viotti me acompanhava junto com os colegas do Ministério. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no recente telefonema da semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump. A resolução define novas condições gerais e critérios para a contratação de operação de crédito imobiliário pelas instituições financeiras e disciplina o direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança. Essa resolução permitirá a elevação das operações de crédito imobiliário em mais de 50 bilhões de reais, ao potencializar o direcionamento dos recursos dos depósitos da poupança e permitir o uso de parte dos depósitos compulsórios para a contratação de operações de financiamento imobiliário. Não se fala de outra coisa. Lula saiu das cordas. Pesquisas mostram que o presidente voltou a ser o favorito para a eleição do ano que vem. As pesquisas mostram que Lula saiu das cordas e voltou a ser o favorito para a eleição do ano que vem. Isso foi conseguido por dois fatores. O governo impôs uma agenda positiva com isenção de imposto de renda para baixo. O segundo fator foi o delírio trumpista da oposição com a espetaculosa atividade de multidão desfilando uma gigantesca bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista no 7 de setembro. O Lula, por sua vez, viaja para a Ásia para ter a reunião com o Donald Trump no próximo domingo. E esse é o pesadelo da extrema-direita. O Lula viaja para a Ásia nesta semana, ele embarca para a Indonésia na terça, onde vai fazer uma visita oficial ao presidente Prabowo Subianto, em retribuição à visita do líder a Brasília em julho, e na sexta viaja para Kuala Lumpur, na Malásia, onde irá participar da 47ª cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Expectativa, no entanto, é pelo possível encontro que terá no domingo ou na segunda com Donald Trump. O chanceler Mauro Vieira e o secretário dos Estados Unidos, secretário de Estado, Marco Rubio, indicaram a possibilidade do encontro entre os líderes em reunião que tiveram na semana passada para discutir o acordo que reduz as tarifas impostas pelo governo Trump a produtos brasileiros. Ok, o preço do café, como você viu no vídeo, disparou em Nova York e preocupa os consumidores, e há uma raiva grande, enorme, gigantesca nos Estados Unidos. Parece pouco, né? Cafezinho, mas é um hábito extremamente disseminado nos Estados Unidos. O americano é meio que movido a café, inclusive devido ao ritmo que ele se autoimpõe no trabalho, a competição insana entre as pessoas, né? E, enquanto isso, o preço do café dispara em Nova York, o centro nervoso desse mundo de pressão que vive o povo americano. E o maior produtor de café do mundo foi sancionado pelo governo Trump pela condenação do Bolsonaro. Isso foi feito por uma tentativa de golpe de Estado. Ele tirou o cafezinho dos americanos. O Brasil fornece 30% dos grãos não torrados dos Estados Unidos e não há alternativa para um café tão barato quanto o nosso. O que acontece? Por que nós só vendemos 30%? Porque o Brasil não quer ficar na mão só dos Estados Unidos. Então o Brasil vende café para o mundo inteiro. Os Estados Unidos poderiam comprar tudo, porque é mais barato. Esse preço mais barato do café brasileiro regula o preço no mercado estadunidense. Pois bem, mas com as medidas do Trump, a situação está complicando cada vez mais, não é? E de olho em 2026, o Lula, ao mesmo tempo, está intensificando a pré-campanha e priorizando agendas com anúncios de programas, não é? O Lula passou a priorizar essa agenda da pré-campanha para 2026, seja no Palácio Planalto ou em palanques montados nos estados para divulgar políticas públicas. A ideia é aproveitar a melhora nos índices de popularidade e assim se cacifar
como candidato mais bem posicionado para a disputa do ano que vem, o que na verdade já aconteceu, como você vai ver. A estratégia se apoia em um tripé: antagonismo ao Congresso em pautas consideradas prioritárias pelo Planalto, entregas de programas com apelo popular e divulgação de imagens que transmitam a ideia de vigor físico do Lula, que na verdade todo mundo viu, né? Um senhor de 80 anos correndo ladeira acima para chegar ao palco para discursar durante sei lá quanto tempo, realmente mostra que a pessoa tem vitalidade. O Lula emagreceu muito, está em forma, não é? E então isso está causando alguns efeitos aí. Enquanto isso, só para relembrar aqui, para que não fique esquecido o contexto em que tudo isso está acontecendo, é que a família Bolsonaro está afundando rapidamente. Veja, mais 2 Bolsonaros, além do patriarca do clã, estão afundando. O ministro Alexandre de Moraes acelerou o processo contra Eduardo Bolsonaro, que está em autoexílio nos Estados Unidos, e determinou a retomada da investigação sobre interferência do ex-presidente na Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes avançou no cerco aos filhos de Jair Bolsonaro com 2 medidas desta semana nas investigações no STF sobre o uso da máquina pública para espalhar fake news contra adversários e favorecer o golpe de Estado. Nos 2 casos, o avanço das apurações atinge diretamente o Eduardo Bolsonaro e pode complicar a situação do vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. Uma das medidas foi manter o ritmo do processo contra Eduardo, em autoexílio nos Estados Unidos desde março. O relator determinou, na última quinta-feira, dia 16, a Defensoria Pública da União para atuar como representante no caso do Eduardo Bolsonaro. No mesmo dia, ordenou a reabertura do inquérito sobre a interferência do Bolsonaro em 2020 na Polícia Federal e que foi denunciada pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, hoje aliado de Bolsonaro, que na época saiu atirando do governo Bolsonaro e acusando Bolsonaro de crime, não é? Que é tentativa de interferir nas investigações da Polícia Federal para beneficiar a família dele, que estava sob investigação, os filhos, né? No caso de Eduardo Bolsonaro, a denúncia foi por coação, a denúncia do PGR, que o Alexandre de Moraes antecipou, foi por coação no curso do julgamento da trama golpista. A PGR pediu abertura de uma ação penal para que o parlamentar seja responsabilizado por articular as sanções contra o Brasil junto ao governo dos Estados Unidos, para impedir o julgamento por crimes contra a democracia. Eduardo não fez a defesa prévia para rebater a PGR e foi o causador dessa medida do Moraes. O Eduardo Bolsonaro foi denunciado junto com Paulo Figueiredo e o processo foi separado em 2, um para cada um, né? Assim anda mais rápido. Então isso facilita condenar o Eduardo Bolsonaro antes, porque ele pode ser julgado no Brasil por edital, porque ele mantém o mandato de deputado federal, está inclusive sendo pago por ser deputado federal. Então ele vai ser citado aqui no Brasil, ele não está aqui no Brasil, não quer ler, problema dele, é público, foi amplamente noticiado e ele também já deu declarações públicas mostrando que sabe do indiciamento e da ação contra ele. Sem localizar os denunciados, o ministro mandou notificá-los por edital e por carta rogatória ao Paulo Figueiredo. O inquérito aberto era sobre a tentativa de Bolsonaro de colocar também, o inquérito reaberto, foi sobre a tentativa de colocar Ramagem no comando da Polícia Federal, o que o Moro, na época, não aceitou. Então, aí está avançando esse processo e, ao mesmo tempo, o Bolsonaro ele vai tentar uma última jogada para se manter influente. Porque a grande luta do Bolsonaro hoje não é apenas reeleger alguém, é reeleger alguém que ele possa manipular para dar indulto a ele. Então veja bem, o último trunfo do Bolsonaro, a última coisa que ele quer fazer para tentar essa jogada é a seguinte: no mundo do faz de conta, onde vivem Bolsonaro, parte dos filhos e os mais radicais devotos da ex-primeira família presidencial do Brasil, ainda não se descarta uma eventual volta ao poder com as eleições gerais do próximo ano.
Faltam 349 dias para que os brasileiros compareçam às urnas e é tempo suficiente, no entendimento deles, para que algo de bom possa beneficiá-los. Vai que Lula, por problemas de saúde, renuncia ao 4º mandato ou que a economia degringole. Vai que o Congresso, até o final deste ano, aprove uma anistia ampla, geral e restrita para os golpistas de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023, ou que aprove apenas uma redução de penas aplicadas a todos eles, Bolsonaro incluso. Por que não? Nesse caso, aumentaria o cacife da família quando chegasse a hora de negociar com seus aliados dependentes de seus votos. Bolsonaro poderá continuar insistindo com o blefe de que o candidato será ele. Não foi o que fez Lula quando estava preso? E quando a justiça, lá pelo final de agosto, negar o registro de sua candidatura, Bolsonaro vai vender caro seu apoio ao nome da direita que estiver mais bem colocado nas pesquisas de intenção de voto. Quem sabe emplaque Michele na vice ou Flávio. Então, por que ter pressa? Por que ceder aos que lhe cobram uma definição até o fim deste ano ou até fevereiro ou março? Pressa tem Tarcísio de Freitas se de fato quiser disputar a vaga de Lula. Para tal, terá de largar o governo de São Paulo no início de abril. Dos nomes cogitados pela direita, Tarcísio é o único que poderá concorrer à reeleição. Só o fará se tiver assegurado o apoio de Bolsonaro e, no mínimo, a neutralidade de seu filho Eduardo, que promete não aceitar que haja outro candidato, que não sejam ele ou o pai. E então, se for o Tarcísio, ele vai sair para concorrer com o Tarcísio, e aí a direita vai ser arrasada e o Lula vai ganhar no primeiro turno. Aí os outros aí, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Romeu Zema, carta fora do baralho, são 3 palhaços. Mas o fato é que o Flávio Bolsonaro está preocupado, sabe com o que mesmo? Sabe com o que? Tudo isso que eu falei foi para chegar até esse ponto. O Flávio Bolsonaro esteve na semana passada nos Estados Unidos, onde encontrou o irmão Eduardo e até divulgou a foto com ele. O que ele foi fazer lá? Além de tentar acalmar o irmão Eduardo, o senador Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos com uma segunda missão determinada por seu pai, o Bolsonaro. As pessoas que o visitaram nos últimos dias, Bolsonaro relatou que Flávio foi aos Estados Unidos buscar informações sobre a aproximação entre Lula e Trump, que eles têm muito medo que isso aconteça. E aqui o que começa a cereja do bolo, que é absolutamente inacreditável. Aliados de Bolsonaro veem Lula em alta e tentam frear a pressão por escolha do sucessor. A expectativa mesmo na oposição é de que os Estados Unidos revejam parte das tarifas de produtos brasileiros. Em torno diz que não há urgência para anúncio sobre o candidato à presidência. Aliados de Bolsonaro veem o presidente Lula lucrando politicamente com o avanço das conversas com Donald Trump. Eles acreditam que haverá uma redução de parte das taxas comerciais impostas a produtos brasileiros de determinados setores como o café. Mesmo sem conseguir a redução imediata das tarifas, integrantes do governo brasileiro avaliam que a reunião presencial entre Marco Rubio e Mauro Vieira representou a largada para uma negociação séria para a reversão das sobretaxas. Esse foi o primeiro encontro dos chefes da diplomacia dos países desde que Trump e Lula iniciaram contatos mês passado. O avanço das conversas tende a ter um resultado positivo para o governo petista, que já vem numa sequência de boas notícias favoráveis. A expectativa mesmo na oposição é de que a negociação avance até o fim do ano. O cenário amplia a pressão de setores do empresariado ao entorno do Bolsonaro e a dirigentes de partidos do Centrão e da direita para que o anúncio do eventual sucessor de Bolsonaro seja feito ainda neste ano. Estes empresários, que são majoritariamente do agro e da Faria Lima, que são bolsonaristas fanáticos, temem, basicamente, que dê certo a jogada aí do Brasil de acabar com as tarifas, de reverter as tarifas. Se isso acontecer, o bolsonarismo está arrebentado no país. E olha só aonde vai o medo dessa gente. Na Faria Lima, conversas já falam em reeleição de Lula no primeiro turno.
Vitória de Lula em 2026 é avaliação corrente há tempos na Faria Lima, onde já tem gente falando até em reeleição no primeiro turno. A maré positiva ao governo Lula, que engloba a grave crise do bolsonarismo, atingiu definitivamente os humores da Faria Lima. Se nos últimos meses o favoritismo de Lula à reeleição vinha sendo a tônica de conversas e análises entre banqueiros e investidores, as avaliações agora vão além. Já tem gente falando até em chances de o presidente ganhar o 4º mandato no primeiro turno. A leitura da Faria Lima sobre o momento de Lula passa pelo que se entende como acertos políticos, sobretudo diante da crise com os Estados Unidos. O presidente, afinal, encontrou no discurso da soberania um fator de reaglutinação de um governo até então apagado e pobre de ideias e marcas, claudicante nas pesquisas de avaliação e popularidade. Para além do discurso que tirou da direita a retórica do patriotismo e de defesa do Brasil, desdobramentos políticos da posição de Lula lhe foram amplamente favoráveis em 2 palcos, a ONU e a Casa Branca. No primeiro, Trump falou da química excelente com Lula. Eles conversaram no telefone depois e alinharam o encontro dos chanceleres, que saíram dando declarações de que o encontro foi positivo. No segundo, o secretário de Estado americano Marco Rubio então conversou civilizadamente com Mauro Vieira. Os efeitos do recuo de Trump, figura instável e inconfiável, ainda não foram vistos. As tarifas americanas seguem em vigor, mas o Lula no próximo domingo vai estar com ele. Enquanto isso, ele se aproxima dos evangélicos, ou seja, o Lula, minha amiga, meu amigo, ele está indo para as cabeças, do bolsonarismo em todas as frentes. O Lula é um craque, é um sujeito que venceu 3 eleições presidenciais, ainda elegeu a Dilma Rousseff 2 vezes, não é? Então foram 5 vitórias eleitorais e a 6ª está vindo aí, além de que ele já elegeu até o Haddad também, né? Então, 6ª ou 7ª vitória eleitoral de Lula está vindo aí, fora as incontáveis vitórias que ele teve nos estados e nos municípios pelo país afora. Então eles estavam brincando com fogo, mas agora o agro e a Faria Lima, que dependem muito da política para ganhar de outros meios, porque eles não estão preocupados com a tarifa do Trump, porque os produtos que vende o agro e o dinheiro que ganha banqueiro no Brasil, da Faria Lima, é muito alto, é muito dinheiro. Então, o que eles têm mais medo é de perder poder político. Então, eles querem sabotar um acordo do Trump com o Lula para fazer com que o Brasil pare de pagar essas tarifas altíssimas e sejam poupados empregos, mas o pior efeito vai ser exatamente a imagem do Lula que vai bombar, né? Ele deu a volta por cima e vai ter derrotado o Trump. Isso é inaceitável para eles. Acredite se quiser. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.